Fala pessoal das redes, tudo bem? Vamos analisar e trazer um pouco da história do Grupo do Brasil. Conhecemos hoje os nossos primeiros adversários na busca pelo Hexa na Copa do Catar. Começa no dia 21 de novembro desse ano. Tudo bem, é diferente porque o Catar também é um país diferente. E em novembro, dezembro é inverno, temperaturas mais amenas para a prática do futebol. Primeiro adversário do Brasil, dia 24 de novembro, uma quinta-feira, Brasil contra a seleção da Sérvia. Que herdou Isso os que números da Iugoslávia. Pois é, só lembrando o seguinte, Sérvia e Croácia formavam, e a Macedônia do Norte formavam a antiga Iugoslávia, houve a separação e a Sérvia acabou herdando, inclusive, os jogos contra o Brasil, né? Sim, exatamente. O Brasil, o que acontece? Logo na estreia, Romano, o Brasil vai passar a ter a seleção que ele mais enfrentou em Copa do Mundo. Isso somando Iugoslávia e Sérvia. São 4 confrontos contra a Iugoslávia, inclusive a primeira partida do Brasil em Copa do Mundo foi contra a Iugoslávia. Você já esteve lá no estádio que foi disputado, né? Parque Central, estádio Nacional do Uruguai, gol do Preguinho, que era jogador do Fluminense naquela oportunidade. Aliás, ele era jogador, era atleta, era tudo o Preguinho. Jogava basquete. Jogava basquete e tudo mais. Filho do Coelho Neto, um grande escritor que... tem um caso engraçado. O Coelho Neto conta que ele estava passando nas ruas do Rio de Janeiro, e a gente precisa pensar isso no cenário dos anos 30, né, gente? Não vamos comparar a época. Tinha uns garotos jogando bola, e o Coelho Neto foi um dos grandes intelectuais da sua época. E aí ele foi e fez uma espécie de uma crônica contando o seguinte, né? Como que o futebol estava tomando a cabeça dos brasileiros. Tinha um grupo de garotos jogando futebol na rua, o Coelho Neto ia passando, um dos garotos foi e gritou: "Ô gente, segura a bola aí pro pai do Preguinho passar". Então, quer dizer, um dos grandes escritores da época virou o pai do Preguinho, que era atleta do Fluminense e foi o autor desse primeiro gol do Brasil na Copa do Mundo lá em 1930 no Uruguai. Lembrando que o Brasil foi eliminado, né? Porque depois a Iugoslávia ganhou do Brasil, ganhou da Bolívia. O Brasil, quando foi jogar com a Bolívia, na última rodada do grupo, já estava eliminado, porque a Iugoslávia já tinha garantido a vaga da chave na sequência da competição. E naquela época era diferente. Aí o segundo adversário do Brasil, não pense que ele só faz queijo muito bom e que tem relógios que nunca atrasam, porque a Suíça é um ferrolho para cima do Brasil. Isso é histórico, Alexandre? É tão histórico, tá, que na Copa de 1950... a gente jogou aqui a Copa de 1950, foi a primeira Copa do pós-guerra. Inclusive tem uma história interessante. A gente está vivendo aí essa guerra da Rússia e contra a Ucrânia. Inclusive o presidente da FIFA falou disso, né? E foi importante porque a FIFA, ela sempre ficou em cima do muro. E dessa vez ela se posicionou pedindo o fim dos conflitos imediatamente. Sim, e ela que já tirou a Rússia da Copa. A Rússia enfrentaria a Polônia, né? Enfrentaria a Polônia. E a Ucrânia teve o confronto dela contra a Escócia adiado na repescagem europeia. A Rússia também estava na repescagem europeia. Mas essa Suíça, o Romano, em 1950, o Brasil jogou quase que só no Maracanã. Fez um jogo fora do Maracanã. Na segunda rodada da fase de grupos, estreou batendo o México no Maracanã, goleando por 4-0. Depois foi jogar em Pacaembu, em São Paulo, contra a Suíça. Tá? O que aconteceu? O Flávio Costa, treinador da seleção, para poder agradar ao público paulistano, né, que encheu o estádio, ele colocou todos os paulistas que ele podia no time para poder encarar essa Suíça. Não deu muito certo não, porque a turma vaiou a seleção, que empatou por 2-2 com a Suíça e ficou em situação complicada na chave. Aí a gente volta lá para a Sérvia e Iugoslávia, porque o último jogo do Brasil na fase de grupos empatou com a Suíça 2-2 lá no Pacaembu. O último jogo da fase de grupos da seleção brasileira era justamente contra a Iugoslávia no Maracanã. E a Iugoslávia carregava a vantagem do empate, porque só passava o campeão de cada chave para o quadrangular decisivo. O Brasil jogou com a Iugoslávia com a obrigação de vencer. O Ademir Menezes fez 1-0, ele que foi artilheiro daquela Copa de 50, marcou 9 gols em 6 jogos. Foi a segunda artilharia seguida do Brasil. Queixada, tinha pedido de queixada. Isso, queixada. Ele marcou 9 gols em 6 jogos, era a grande marca daquele time do Vasco chamado de Expresso da Vitória, né? E o Brasil fez 1-0 na Iugoslávia. Ficou um jogo duro. No último minuto que veio o alívio com um gol do Zizinho, que pode-se dizer, era... Aquele time tinha muitos craques, mas o Zizinho era a marca maior, tanto que é o ídolo do Pelé, o Zizinho. O Zizinho fez o 2-0 e o Brasil aí bateu a Iugoslávia,
né, e classificou para o quadrangular decisivo, quando aí foi perder o título para o Uruguai, né? Goleou a Espanha, goleou a Suécia, mas perdeu para o Uruguai na última rodada, quando jogava pelo empate, perdeu por 2-1 de virada. Mas então, você vê aí que a gente está pegando as histórias, tá vendo a dificuldade, né? E Iugoslávia, que a Sérvia herdou os resultados, impôs toda essa dificuldade à seleção brasileira. Então foi uma espécie de vingança daquela derrota no primeiro jogo de 1930, 20 anos depois. E tem uma outra coisa interessante, porque na Copa seguinte, Brasil e Iugoslávia voltaram a se enfrentar na fase de grupos, na Suíça, empataram por 1-1, né? E na Copa da Alemanha, o Brasil buscando o tetra, tricampeão, com o Zagallo, eles jogaram na fase de grupos e empataram por 0-0. Então, olha esse histórico de Brasil e Iugoslávia. O quinto confronto a gente vai falar daqui a pouquinho, que a gente fala mais pra frente, que foi 2018 lá na Rússia. Porque ela volta ao grupo do Brasil para a segunda Copa seguida. Exato. Então, olha só, 4 jogos Brasil e Iugoslávia. Uma vitória da Iugoslávia, uma vitória do Brasil e 2 empates. Suíça, que é o que o Romano disse. Esse 2-2 de 1950. Em 2018... esses 2 europeus estiveram no grupo do Brasil. Também. Brasil e Suíça foi, inclusive, a partida de estreia da seleção brasileira. O que aconteceu? Pois é, e o Brasil com enormes dificuldades, muitas dificuldades, porque a seleção da Suíça, a gente pode dizer que tem um ferrolho que é assim, é histórico, e o Brasil teve muita dificuldade na estreia. E o Brasil, de novo, vai pegar a seleção da Suíça pela frente, agora mais madura, né, a seleção da Suíça. Sim, e tem um problema, o Romano, não sei se você vai concordar, porque além desse retrospecto apertado que o Brasil tem, quer dizer, com a Suíça sempre empatou. Foi 0-0, 1-1. Quer dizer, não, 2-2 e 1-1. Em 50. Olha a dificuldade para fazer gol. Isso. Além desse retrospecto, né, que mostra que são adversários difíceis de serem batidos, há um outro ponto, que a seleção brasileira, ela não tem mais o intercâmbio com os europeus. Não. Depois da eliminação para a Bélgica na Copa de 2018 até hoje, já tem quase 4 anos, o Brasil fez um jogo, acho que com a República Tcheca, de europeu. E tem um detalhe, é bom a gente explicar. Os europeus se blindaram, criaram competições entre eles, como a chamada Nations League. Sim. Não tem mais espaço no calendário FIFA para se enfrentar uma seleção europeia. Porque lembrando que eles têm eliminatórias para a Copa do Mundo, que elas são menores do que as da América do Sul, que são 18 datas. Isso também é um problema, porque a América do Sul gasta muita data jogando as suas eliminatórias. E eles têm eliminatórias para Euro, né? A Copa América não tem. Isso. Não. A Copa América não tem eliminatórias, mas a Euro tem. São só 10 seleções. Isso. E, às vezes a gente tem que convidar, né? Tem que convidar a seleção para poder completar ali 12. Então, esse é um grande problema, né? Além de ter essa história complicada do Brasil contra a Iugoslávia e Suíça, tem o fato de que o Brasil ele não está acostumado a jogar contra europeus. Por mais que a base do nosso time jogue na Europa, é diferente. A gente não está acostumado a encarar europeu. Mas pelo menos, Romano, acho que na última rodada, se a gente for pensar em retrospecto, acho que vai ter um refresco. Pois é, e o detalhe é o seguinte, o Brasil estreia no dia 24/11, 24/11, uma quinta-feira, depois joga no dia 28/11, 28 de novembro, que é uma quinta, e vai encerrar... Que é uma segunda. Que é uma segunda, perdão, e vai encerrar numa sexta-feira, ou seja, quinta, segunda e sexta, no dia 2 de dezembro, contra a seleção de Camarões. Pelo menos o retrospecto é melhor, né? Muito melhor, o Romano. Agora, lembrando que em relação às outras Copas, um calendário mais apertado na fase de grupos. As outras Copas tinham um calendário mais espaçado. Camarões também a gente jogou 2 vezes contra Camarões. A primeira vez foi na Copa de 94. E o Romano hoje, a gente conversava sobre isso, ele destacava... Aquele jogo tem uma grande marca, que é um gol do Romário. Né? E um gol de biquinho do Romário. O Romário, na saída do goleiro, do Nicono, ele dá um biquinho de chuteira na corrida, o zagueiro estava vindo junto, e ele marca o gol do Brasil. Pois é, o Brasil vence por 3-0 Camarões, em Palo Alto. Ele já tinha estreado vencendo a Rússia por 2-0. Com essa vitória sobre Camarões, o Brasil classifica na segunda rodada. Na terceira, empatou com a Suécia, mas já estava classificado para as oitavas de final. E... em 2014, aqui no Brasil, o Brasil também enfrentou Camarões na última rodada da fase de grupos.
Estreou contra a Croácia, na Arena Corinthians, fazendo 3-1. Exatamente, São Paulo. Empatou com o México, acho que Fortaleza. Empatou com o México Fortaleza e pegou Camarões em no Mané Brasília. Garrincha. Eu estava lá. E aí fez 4-1 em Camarões. Jogo que... Com tranquilidade, Sim. sem problemas. 2 gols do Neymar. O único gol do Fred naquela Copa, em que Sim. ele foi muito perseguido, né? Eu acho até que, de certa forma, de forma injusta. Chamava ele de corno. Isso, exatamente. Foi o único gol do Fred e o Brasil fechou. Não lembro quem marcou o quarto gol brasileiro, mas o Brasil faz 4-1 em Camarões. Então, quer dizer, nós jogamos 2 vezes com Camarões na fase de grupo e goleamos as duas. 3-0 em 94, na caminhada do Tetra, e 4-1 em 2014, aqui no Brasil. Pode-se dizer, por mais que tenha feito 3-1 na Croácia, foi um jogo meio chato aquela estreia. Até sair 1-0 pro Brasil, foi um jogo muito complicado. E aquele pênalti no Fred também foi meio mandrake, né? Aquele pênalti eles reclamaram muito. Então, Camarões foi o único jogo tranquilo que o Brasil fez esse Porque o Brasil 4-1. depois sofreu com a Colômbia, sofreu com o Chile. Nos pênaltis, Na semifinal a gente não precisa nem falar que sofreu. E na semifinal. E na disputa do terceiro lugar também. Sofreu de novo. Tomou 10 gols em 2 jogos. E esse 10-1. Então, tem isso aí. Aí, lembrando que 18, a gente falou da Suíça, 2018 o Brasil pegou a Sérvia também. Pegou a Sérvia também. Talvez foi uma atuação ok, né? Aquela pelo menos foi mais legal. Foi mais tranquilo. Empatou com a Suíça, ganhou da Sérvia, então aí desempatou. Foi o 5º confronto. Lembrando que a Sérvia herda os resultados da Iugoslávia. Isso acontece na FIFA. Por exemplo, a Alemanha, ela chegou a ser dividida, né? Com a Guerra Fria, era a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental. Elas chegaram, inclusive, a disputar uma mesma Copa do Mundo em 74. Em 74, a Copa foi na Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental não só jogou a Copa do Mundo, como encarou o Brasil. Encarou o Brasil. Na segunda fase, que era uma semifinal em triangulares, o grupo do Brasil foi a Alemanha Oriental, Argentina e Holanda. A Holanda, que ficou com a vaga na decisão, encarou a Alemanha Ocidental. O Brasil ficou em 2º lugar nessa chave, foi disputar o 3º lugar com a Polônia, perdeu por 1-0 o gol do Lato, que é um dos grandes nomes da história do futebol polonês. Talvez até Lewandowski ele brigasse assim para ser o maior, né? Acho que o Lewandowski chegou e é o maior nome da história do futebol polonês. Mas então, a gente pega aí essa história e vê, o Brasil tem 3 adversários que ele já encarou na Copa do Mundo, e é bom ter cuidado com Sérvia e Suíça, porque a história mostra que sempre foram adversários complicados pra gente, né, Romano? Legal, olha só, e a gente vai trazer mais ainda aqui na nossa live, no nosso YouTube, vamos trazer muito mais sobre a história das Copas, o Brasil na Copa e a expectativa para o Brasil nessa Copa do Catar. E só vender o nosso peixe aqui, no itatiaia.com.br tem uma matéria lá sobre a história dos confrontos entre Brasil e Sérvia, Brasil e Suíça e Brasil e Camarões na Copa do Mundo. Um abraço, pessoal, obrigado. Clica lá, tchau.